Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas estão lá no início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa lá no capítulo 5 de Mateus, aí capítulo 5, 6 e 7. Todos esses capítulos é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. Os 12 primeiros versículos falam das bem-aventuranças. Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo, me constrangido, me tocado, me levado a pensar, a meditar na palavra. E eu espero que o Espírito Santo faça o mesmo com vocês, ajudando-os a meditar, a trazer revelação, entendimento dos céus. Amém? Então, antes da gente ler Mateus 5, 12, Mateus 5, 1 a 12, nós vamos ler Mateus 5, de 1 a 12. E antes da gente ler, eu gostaria de trazer vocês para o contexto de que as bem-aventuranças, elas devem ser lidas com a lente de que Jesus está nos mostrando uma nova cultura. Jesus está apontando novos valores. Jesus está nos dizendo da perspectiva do reino de Deus. Então, nós precisamos entender que quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, Ele está nos dando uma nova forma de viver, novos valores. Ele está nos instruindo a ter uma nova mentalidade que o reino da terra não nos dá. Então, debaixo dessa lente, eu quero convidar vocês a lerem Mateus comigo, Mateus 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. 2. Então, ele passou a ensiná-los e Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão. Bem-aventurados os mansos, porque. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é. Último versículo, aliás, nós vamos até o 12. Bem-aventurados, esse 11 é continuidade, da última bem-aventurança. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra você. Último versículo. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Que forte é o sermão, é esse sermão, que fortes são essas palavras. E que muitas vezes nós lemos como um sermão bonito e que muitas vezes nós lemos como algo também tão difícil de ser alcançado que talvez não seja nem para nós. Mas eu quero dar aqui para vocês hoje um enquadramento, um foco em cima do que Jesus espera com esse sermão. Jesus está dizendo para nós assim que esse é o tipo de pessoa que tem essas qualidades. Esse é o tipo de pessoa que vão permanecer no reino de Deus. São esse tipo de pessoa que Ele espera que eu e você nos tornemos a partir do momento que nós dizemos sim a Ele, que nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e nós queremos ser seus discípulos. Então, quando nós olhamos as bem-aventuranças, nós enxergamos que elas nos trazem o que é a cultura do reino de Deus. Essa é a cultura do reino de Deus. Jesus, ele vem ensinando sobre isso. Só que tem um ponto aqui que muitas vezes nós interpretamos errado as bem-aventuranças.
A palavra bem-aventurado significa, ela vem da palavra do grego, significa makarios, e essa palavra significa feliz, significa bendito, significa abençoado. Mas nós caímos no erro, né, de interpretar esse bem-aventurados e as bem-aventuranças como uma prescrição, como uma receita de Jesus para a nossa felicidade aqui na terra. Vou repetir. Nós somos tendenciosos a interpretar o sermão das bem-aventuranças como uma receita de Jesus, dizendo, se vocês fizerem assim, vocês vão ser felizes, vão ter felicidade aqui nessa terra. E aí eu quero trazer para vocês que é uma interpretação que nós fazemos dentro da nossa mentalidade terrena e não da nossa mentalidade do reino dos céus. Jesus, ele vem trazer essa nova mentalidade. Bem-aventurados sobre a perspectiva dos olhos de Deus. Bem-aventurados são os que choram debaixo da perspectiva de Deus e não da perspectiva humana. Ora, como é que a gente pode ser bem-aventurado tendo uma vida chorando, por exemplo? Então, nós precisamos olhar as bem-aventuranças com essa lente. São condutas, são códigos, é a forma de proceder, são valores do reino de Deus que Jesus veio implantar na terra. E Ele espera isso de mim e de você. Quando nós caímos no erro de interpretar as bem-aventuranças como uma receita para a nossa felicidade, de alguma forma nós negamos a Bíblia. Porque basta nós olharmos para a vida dos apóstolos, nós olhamos para a vida dos profetas, dos mártires da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Tiago, nós olhamos para a vida deles, e se nós olharmos com a lente de uma mentalidade terrena, a gente vê que eles não tiveram muito sucesso. Muito pelo contrário. Eles não tiveram a nossa visão. Lógico que felicidade o conceito de felicidade é muito subjetivo. Mas, quando nós pensamos em felicidade, imediatamente nós pensamos em sucesso, nós pensamos em prosperidade, nós pensamos em prazer, nós pensamos em que mais? Fama, nós pensamos que nós vamos ser as pessoas mais prósperas da terra. Tudo isso vem à nossa cabeça quando nós pensamos em felicidade. Mas aqui Jesus está dizendo, a bem-aventurança, você é feliz aos olhos do Pai, dentro de um conceito do reino de Deus, do reino de Deus. Como eu estava falando para vocês, gente, imagina João o Batista, João, o primo de Jesus. Uma pergunta que eu faço para vocês, que tipo de sucesso João teve diante do conceito de felicidade terrena que nós temos? Alguém cita um? Vocês querem que eu repita a pergunta para vocês responderem? Obrigada, pastor Rafael. Obrigada por que você quis, viu? Que tipo de sucesso João teve diante do conceito de felicidade que nós temos com a nossa mente terrena? O que vocês acham? Nenhum. João, primo de Jesus, viveu uma vida no deserto. João passou a vida dele no deserto. João, ele era tido como estranho dentro da sociedade. João, ele foi preso injustamente e ele morreu de uma forma trágica. João, ele perdeu a vida dele ainda na flor da idade, um jovem ainda. Mas sabe o que Jesus diz sobre ele? Lá em Mateus, Jesus fala dos homens que foram, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior de todos eles. Parece que tem uma divergência grande entre o que eu julgo, nós, na nossa mentalidade terrena, julgamos do que é felicidade, do que é aquilo que Deus julga e diz que é feliz e bem-aventurado no reino de Deus, no reino dos céus. Então, meus queridos, as bem-aventuranças, elas precisam ser vistas como Deus dizendo para nós
que quem age dessa forma, como ele diz aqui em todas as bem-aventuranças, e elas são 8, nós seremos bem-aventurados diante dos olhos dele. E ele diz, nós seremos grandes no reino dos céus. E talvez não seremos grandes aos nossos olhos aqui na terra. E talvez não recebamos todas as recompensas aqui na terra. E aí, vocês podem me perguntar assim, pastora, mas então, significa que a gente não recebe bênção aqui na terra? É só na eternidade? Eu quero dizer para vocês que, claro que nós recebemos bênçãos aqui na terra. Nós estamos aqui, todos nós somos abençoados. Nós recebemos bênçãos. Mas, meus queridos, Paulo diz em Efésios 1:9, que a plenitude dos tempos só acontecerá quando convergir céus e terra. E isso só vai se dar depois que o nosso Senhor Jesus voltar. A plenitude dos tempos não é para essa era. A plenitude dos tempos, quando o reino de Deus for totalmente implantado, acontece quando o Senhor Jesus volta. E é por isso que nós temos um clamor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nesse tempo e nessa era, nós temos o gotejar do ambiente dos céus sobre nós. Todo mundo que você orou ficou curado? Não. Você vê doença em nosso meio? Vê. Você vê injustiça em nosso meio? Sim. Porque nessa era, nós temos o gotejar da presença de Deus. E o que a igreja faz é orar, interceder, para que não seja apenas gotas, mas seja uma chuva forte sobre a terra. Uma presença de Deus invadindo a terra. A presença dos céus rompendo e encontrando a terra. Então, meus queridos, nós não podemos nos esquecer o que Paulo nos lembra lá em Filipenses 3, ele diz, pois nós somos cidadãos dos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer, você que aceitou Jesus como seu Senhor, como você confessou com o seu coração, que diz, eu quero ser discípulo de Jesus, você precisa se lembrar todos os dias, que a sua pátria não é a terra, mas a sua pátria é o céu. Nós somos cidadãos dos céus, o nosso reino é o reino de Deus, e nós não vivemos pela prescrição, pelos valores dessa terra, dessa era, mas nós vivemos pelos valores do reino dos céus, mesmo que nos custe a vida. Duro esse discurso, eu sei. Nós precisamos nos lembrar, você, o Espírito Santo, precisa nos lembrar, te lembrar. Ele não precisa nada, né, gente? O Espírito Santo não precisa nada, a gente é que tem que pedir, Espírito Santo, me lembra. Espírito Santo, me lembra, me faz lembrar que eu não sou daqui, que o meu reino não é esse. Espírito Santo, nós precisamos nos lembrar, meus queridos, que a promessa de Jesus, quando você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, vocês estão sentados? Querem colocar o cinto? Ou pode ir sem cinto de segurança mesmo? Nós precisamos nos lembrar que as promessas de Jesus para nós, quando nós aceitamos Ele nós confessamos Ele como nosso Senhor, não é que Ele nos daria coisas. Essa não é a promessa de Jesus para nós. A promessa de Jesus não é que Ele nos daria uma vida tranquila, não, muito pelo contrário. Lá em João, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Imediatamente Ele vem nos animando, mas vocês fiquem animados, porque eu venci o mundo. E depois Ele vem falando, e eu estou enviando o meu Espírito para guiar vocês a toda a verdade, para ajudar vocês nas suas fraquezas, para ajudar vocês a fazerem aquilo que vocês não sabem. Ele vem nos animando.
a promessa, a grande promessa do Senhor Jesus, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, é que nós nos tornamos, a partir daí, a receber uma nova filiação, nós nos tornamos uma nova criatura, nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova mentalidade, nós temos uma nova cultura, nós temos um novo rei, nós temos um novo reino, nós temos algo especial nos céus nos aguardando. Essa é a grande promessa dele. Nós precisamos nos lembrar dessa poderosa herança. E é muito maior do que coisas, porque coisas se perdem ao longo dos anos. A traça, a ferrugem corrói. Eu gosto sempre de lembrar o que são 100 anos aqui nessa terra. É muita coisa, gente, vocês acham? Viver 100 anos aqui, vocês acham que é muita coisa? É muita coisa, né? Mas e se eu comparo com a eternidade, é muita coisa? Nada. 100 anos nessa terra comparado com a eternidade é nada. É nada. E eu não estou dizendo com tudo isso para vocês que a nossa vida aqui tem que ser miserável, que a nossa vida aqui tem que ser sofredora. Não estou dizendo. Eu só estou trazendo para vocês para um outro ponto do Evangelho. Eu estou ponderando com vocês uma outra realidade que Paulo nos lembra o tempo todo nas cartas dele. Eu acho maravilhoso o versículo de Paulo lá em 1 Coríntios 15, 19, que ele fala assim, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Outra versão diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais dignas de pena. Meus queridos, eu e você, nós fomos chamados, quando nós dissemos sim para o Senhor Jesus, a ser discípulos dele, e nós fomos chamados a fazer parte de um novo reino. E a nossa grande esperança não está focado para essa era, mas está focado para a era vindoura, depois que o Senhor Jesus voltar. Essa tem que ser a nossa esperança, e esse tem que ser o nosso olhar para nos guiar aqui na terra. Voltando aqui para as bem-aventuranças, embora eu não tenha saído delas. Nas bem-aventuranças, Jesus espera de nós que nós sejamos cidadãos do reino dos céus, com todas, como eu falei para vocês, são 8 qualidades de um discípulo de Jesus que a gente vê nas bem-aventuranças. 8 qualidades que se tornam nossa responsabilidade de desenvolver. E ele vem falando, a cada qualidade, nos é dada uma recompensa. 8 qualidades, 8 recompensas. Aqui no Sermão do Monte, Jesus, nas bem-aventuranças, ele não apenas aponta a cultura do reino, mas abre para mim, eu não coloquei esse versículo, mas eu queria que vocês colocassem para mim, 1 Timóteo 6,15. Hoje, meu filho Benjamin me perguntou, mãe, você vai pregar e você vai falar sobre o quê? Eu falei, vou pregar sobre as bem-aventuranças. E aí ele compartilhou esse versículo comigo, eu achei fantástico. Vamos ler lá? Paulo aqui, ele está instruindo o seu discípulo Timóteo, e ele fala assim, tem um contexto todo, mas ele fala, o qual, no tempo certo, Deus, ele está falando, Deus há de ser revelado pelo quê? Pelo quê, gente? Bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa palavra bendito aqui no grego é a mesma palavra de bem-aventurados. Macários. De Jesus nas bem-aventuranças, além dele estar apontando uma cultura do reino de Deus, ele está apontando um estilo de vida, ele está falando sobre ele. Eu sou assim, e porque eu sou assim, vocês precisam seguir o meu exemplo de vida.
É assim que eu sou. Ele fala da cultura do reino e ele fala do próprio rei dele. Então, avançando aqui com vocês, eu queria dizer para vocês que a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo, ele possa nos constranger, não sou eu, não. Mas o Espírito Santo possa nos constranger quando a gente lê a palavra de Deus. O Espírito Santo possa chegar diante de nós e nos mostrar, peraí, eu tenho essas características de Jesus. Eu tenho essas características do reino de Deus. Eu tenho esses valores. Eu sou esse tipo de pessoa que Jesus me instrui a ser, me ensina a ser. Essa é uma pergunta. O Erle fala sempre que nós precisamos ler a Bíblia conversando com a Bíblia. O que a Bíblia quer me dizer? O que as bem-aventuranças está querendo me dizer pessoalmente? O que cada bem-aventurança tem a ver comigo? Como discípula de Jesus, como primeira coisa, eu quero ser discípula de Jesus, ou eu quero apenas segui-lo ao longe, no meio da multidão, ou eu quero realmente ser discípula, eu quero realmente fazer parte, eu quero realmente ser igual ao meu mestre. Então, meus queridos, da mesma forma que as bem-aventuranças, elas surgem como a cultura do reino, elas surgem como uma contracultura da nossa era, vocês concordam comigo? Tudo que Jesus fala para a gente fazer lá no reino dos céus, a cultura dessa época, o espírito dessa época, ensina a gente a fazer o contrário, vocês concordam comigo? É o oposto. Jesus começa lá falando assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou falar rapidamente esse. Eu acho que eu só vou conseguir falar 2 bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito aqui não é aquele que não tem dinheiro, não. Não é aquele que é rico, não é sobre isso. Não, peraí. Não é aquele que não tem dinheiro. Não é aquele que, eu posso dizer isso, que é rico? Parece que eu me confundi aqui. Bom, vamos lá. Pobre de espírito, que Jesus fala aqui, é aquele que entende que ele não pode fazer nada para ser salvo. Pobre de espírito eu reconheço que nada que eu fizer, se eu for uma boa pessoa, eu não vou ser salva. Se eu fizer boas obras, eu não vou ser salva. Se eu for a pessoa mais exemplar da terra, sem Jesus, eu não serei salva. Esse pobre de espírito aqui não está falando de falta de dinheiro. Você só vai entrar para o céu, para o reino do céu, se você for pobre. O problema do dinheiro é o amor, né? Timóteo, Paulo fala, o problema do dinheiro é o amor, a raiz. Como é que esse versículo fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é eu ter o dinheiro, é o dinheiro me ter. Esse é o problema com as riquezas. Então, o John Stott, ele tem uma frase que eu acho linda. Ele fala assim: mãos vazias diante da farta mesa da graça de Deus. Mãos vazias, nada que nós possamos fazer vai nos dar direito a sermos salvos. É apenas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que eu e você fomos salvos. Eu tinha, meus queridos, o arrependimento produz nojo. Quando a gente pensa em coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor, precisa produzir nojo, precisa produzir, ai, eu não suporto isso, eu não quero isso.
é um nível de arrependimento profundo. O arrependimento profundo, ele produz em nós confissão de pecados. Eu não vou falar aqui, nós estamos terminando. O arrependimento produz em nós tristeza por ofender a Deus, por ofender o outro. O arrependimento produz em nós um quebrantamento profundo que nos torna tão dependentes de Deus, que nos dá essa consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Arrependimento. Arrependimento, e eu vou terminar falando isso, mas eu penso, e vocês podem discordar de mim, que se nós fizéssemos um raio-x da igreja, e quando eu estou falando igreja, eu não estou falando da igreja Sara Nossa Terra do Recreio, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Se nós fizéssemos um raio-x da igreja hoje, nós descobriríamos que arrependimento profundo, tem faltado muito arrependimento profundo nas nossas igrejas. E se vocês me perguntassem assim, pastora, e por que você acha que está faltando arrependimento profundo na igreja? Eu vou dizer para vocês que nós somos uma geração que estamos cauterizadas para o pecado. Nós somos insensíveis ao pecado. Voltando para minha mãe, estou com saudade da minha mãe. Quando eu estou na casa dela, em Goiânia, e eu vejo ela nas refeições, pegando uma panela quente ou uma forma de pão de queijo quente, ela vai com a mãozinha dela lá, e às vezes não precisa nem de um pano, nem de uma luva, ela pega, porque a mão dela está cauterizada, resiste ao calor. Quando eu pego, eu preciso de um pano, eu preciso de uma luva, porque minha mão não está, ela está sensível ao calor. Nós precisamos, queridos, dessa sensibilidade ao pecado. E se vocês me perguntassem assim, e eu falo para vocês que não é fácil pregar sobre pecado na igreja, não. Deveria ser tão fácil. Mas às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando um palavrão. Todo mundo olha assim, fica desconfortável. E se vocês me perguntarem assim, pastora, então a igreja está com pouco arrependimento, então nós estamos pouco sensíveis ao pecado. Por que você acha que nós estamos pouco sensíveis ao pecado? Tem tantas coisas, né, gente? Mas eu estou aqui dando um ponto de vista. Eu diria para vocês que a igreja tem falado muito pouco sobre o pecado. E se nós olharmos na terra, em todas as instituições, um único lugar que deve falar e que se espera falar sobre pecado e sobre santidade é a igreja. Nós deixamos de falar sobre pecado porque pecado não enche muito a igreja. Nós estamos insensíveis ao pecado, vocês sabem por quê? Porque nós estamos focados demais nas bênçãos. Nós queremos muito as bênçãos, as bênçãos, as bênçãos. O que Jesus pode me dar. Nós estamos muito mais interessados no que Ele pode nos dar do que nele propriamente. Douglas Gonçalves, há muito tempo atrás, não sei se é exatamente assim, mas ele conta uma história que um rapaz montou uma sorveteria saudável. Ele fez sorvete. O sorvete era todo fitness, saudável. Não tinha gordura hidrogenada. As frutas eram orgânicas. Era tudo muito puro, muito puro. E aí ele começou a vender sorvete e viu que não vendia muito. E ele deu uma olhada lá na sorveteria do lado e falou, aquela sorveteria lá está vendendo mais. Eu acho que eu vou pegar um leite condensado e
pôr na minha barraquinha de sorvete. E aí ele levou o leite condensado e viu que vendia mais. E aí depois ele falou, acho que eu vou pôr uma caldinha de chocolate, não faz mal. E aí ele começou a ver que vendia mais. E aí ele começou a pôr jujuba. E aí ele começou a pôr mais o que, gente, que põe em sorvete? Confete. E mais isso, e mais calda quente. E daí a pouco, aquela sorveteria, ela não era mais uma sorveteria saudável, embora ela tivesse o nome de saudável. Nós, como igreja, e volto a dizer, a igreja da qual eu faço parte, você faz parte, eu não estou falando da Sara Nossa Terra, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Nós falamos pouco de pecado, porque muitas vezes não enche a igreja, e nós tivemos boa intenção como igreja, de falar sobre as bênçãos, as intenções são as melhores, mas acabou que nós falamos só sobre as bênçãos, nós não falamos sobre Ele, não falamos sobre o estilo de vida, sobre negar a si mesmo. Aqueles que choram serão consolados. A gente fala tanto de avivamento, tanto, mas eu confesso para vocês que eu creio que o avivamento vai chegar a partir de um momento de um profundo arrependimento da igreja do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você tivesse nesse momento aberto para ouvir o Espírito Santo falando com você. Se Ele não falar, gente, eu tenho convicção de que eu estou passando vergonha aqui na frente. Se Ele não falar com você, eu tenho a convicção de que são meras palavras que você não vai fazer nada com elas. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai, pedir a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Nós pedimos, Senhor, ó Deus, ao Senhor, que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha nos constrangendo a ser o tipo de pessoas que o Senhor quer que a gente seja. O Senhor, ó Deus, vem tocando no mais profundo de nós, Espírito Santo, e vem trazendo sobre nós arrependimento sobre os nossos pecados, nos dando entendimento, Senhor, ó Deus, nós te pedimos, Pai. Nós oramos, Senhor, ó Deus, Pai, para que nessa noite, ó Deus, nós possamos, Senhor, ser, Pai, constrangidos a abrir mão, Senhor, ó Deus, Pai, de coisas que nos distanciam do Senhor, que não nos tornam bem-aventurados, Senhor, ó Deus, diante dos Teus olhos, Pai. Nós queremos que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para nós vermos, Senhor, ó Deus, ó Pai, Senhor, ó Deus, a vida que o Senhor tem para nós quando nós abraçamos o Teu reino, Senhor. A alegria, Senhor, ó Deus, de Te servir mesmo quando choramos, Pai. A alegria de andar contigo, Senhor, ó Deus, Pai, mesmo quando tudo não vai bem nas nossas vidas. Ó Deus, traz isso, Espírito Santo, traz isso nessa noite. Eu quero te convidar, meu querido, a ficar ajoelhado de onde você está. Eu quero te convidar a orar ao Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, toca em mim, Espírito Santo. Faz em mim aquilo que o Senhor ainda não fez. Muda a minha mentalidade sobre o reino dos céus que o Senhor ainda não mudou. Traga o quebrantamento que eu ainda não tive. Ah, Deus, leva-me a ser parecido com Jesus, um Deus bendito, um Deus bem-aventurado, Senhor. Oh Deus, nessa noite nós oramos, Senhor, oh Deus, pela Tua igreja, da qual fazemos parte. Oh Deus, traga arrependimento, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Oh Deus, nós clamamos para que a atmosfera dos céus nos
nos tome nesse momento, toque o nosso espírito, toque a nossa alma e faz aquilo, Senhor, que só o Espírito Santo pode fazer. Em nome de Jesus, Pai. Ore ao Senhor, meu querido, e diga assim: Deus, nessa semana, que o Espírito Santo possa me despertar para ser o tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja, me despertar para viver as bem-aventuranças. Oh Deus, que o Senhor esteja liberando um espírito de temor, Senhor, sobre nós nesses dias. Que o Senhor esteja liberando um espírito de temor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Oh Deus, Senhor, oh Deus, que o Senhor possa, Pai, mostrar a Tua face para nós nesses dias. Nós clamamos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh, Ralabararachaias. Eu queria pedir. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem, Jesus, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Agita o nosso ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E fere meu coração uma ferida de fome. Fere meu coração. Me deixa os frutos, Pai. Vou te ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que
o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou Gastar a minha vida diante do teu altar. diante do teu Diga, eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer as suas faces, Jesus. Nos revele, Senhor, esta noite. Yeshua. Mais belo, mais lindo. Nos ensina, Sim, Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, dizer para o Senhor que nós queremos gastar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós queremos. Guia-nos, Espírito Santo. Em Teu nome nós te pedimos. Eu queria, Pastor Rafael, para nos dar a bênção final. Mas antes disso, eu queria passar uma tarefa para você essa semana. Eu queria te convidar a decorar as bem-aventuranças e que você estivesse orando em cima delas, pedindo que o Espírito Santo venha trazendo revelação daquilo que Ele quer mudar em você dentro das bem-aventuranças. Em nome de Jesus. Você topa ler, decorar, orar, clamar por uma mudança através do Espírito Santo, em nome de Jesus.